Ela estava lá, parada em mais um dia de sol forte, equilibrando na mão uma caixinha de papel decorada com fitas coloridas que ela mesma cortava à noite, depois da escola. Do outro lado do vidro dos carros que paravam no sinal vermelho, sua voz doce, porém firme, repetia as mesmas palavras. Quer um brigadeiro, moço? Só R$ 2. Ajuda a comprar meus cadernos. Tinha apenas 12 anos, mas já carregava nos olhos castanhos uma força que muitas vezes adultos não tinham. O nome dela era Ana Clara, mas todos a chamavam de Clarinha. Pequena de estatura, cabelo preso em um rabo de cavalo bagunçado, uniforme escolar já meio gasto. Carregava no peito não apenas a vontade de vender doces, mas o sonho de mudar a realidade dura que vivia em casa. O semáforo era seu palco diário, um espaço cruel onde a pressa dos carros competia com sua esperança de ser ouvida. Muitos desviavam o olhar, outros fechavam o vidro como se ela fosse invisível. Mas havia os que paravam, compravam 1 ou 2 brigadeiros. E ainda deixavam um sorriso de incentivo. Era isso que a mantinha firme, acreditando que, de algum jeito, sua vida podia ser diferente. Naquele mesmo dia, entre buzinas e calor, um carro de luxo preto se aproximou devagar. Clarinha correu, ajeitou a caixinha nas mãos e sorriu. Não sabia que, por trás daquele vidro escuro, estava um dos homens mais ricos da cidade. Ricardo Montenegro, 48 anos, empresário de renome, dono de construtoras, redes de hotéis e participações em diversos negócios. Milionários. Para ele, semáforos eram apenas pontos de espera em sua rotina apressada. Raramente abaixava o vidro, ainda mais para vendedores de rua. Mas, por alguma razão, algo o fez observar a menina que batia de leve no vidro com a mão pequena. Ela sorriu com a doçura que não pedia pena, mas sim oportunidade. Ricardo hesitou por alguns segundos. Então, contra sua própria lógica fria de homem de negócios, pressionou o botão e deixou o vidro descer. Clarinha não perdeu tempo, estendeu-a caixinha e disse com firmeza: quer comprar um, moço? São fresquinhos, eu mesma que enrolei. Ricardo a encarou, tentando entender o que o tinha feito ceder. A menina tinha apenas 12 anos, mas falava como alguém que carregava o peso de muito mais. Pegou um brigadeiro, provou e, para sua surpresa, o doce simples tinha um sabor que lembrava a infância que ele havia enterrado sob camadas de compromissos e dinheiro. O sinal abriu, os carros buzinavam atrás, mas Ricardo não se apressou. Pegou uma nota de 50 e entregou a Clarinha. Pode ficar com o troco. Os olhos da menina brilharam, não apenas pelo valor, mas pela sensação de ser reconhecida. Obrigada, moço. Que Deus te abençoe. Ele fechou o vidro e seguiu viagem, mas, pela primeira vez em muito tempo, algo o acompanhou além do trânsito. Uma inquietação. Quem era aquela menina? Porque um simples brigadeiro tinha feito ecoar lembranças que ele não deixava vir à tona? Enquanto isso, Clarinha correu de volta para a calçada, abraçando a nota como quem segura um tesouro. Já pensava no que poderia comprar para ajudar em casa, e talvez até guardar um pouco. Mal sabia ela que aquele encontro seria apenas o começo de uma história que mudaria não apenas sua vida, mas a de Ricardo também. Nos dias seguintes, Ricardo tentou seguir sua rotina de sempre. Reuniões intermináveis, jantares de negócios, entrevistas em jornais e compromissos em que sua imagem de homem poderoso precisava se manter intacta. Mas, em silêncio, a lembrança da garotinha dos brigadeiros voltava. O jeito como ela o encarou sem medo, o sorriso genuíno, a força disfarçada na voz pequena. Ele se perguntava: quantas Clarinha existiam nos sinais da cidade, invisíveis para gente como ele? E por que, justamente aquela, tinha atravessado a barreira de sua indiferença? No terceiro dia, como se o destino resolvesse provocar, ele passou novamente pelo mesmo semáforo. Lá estava ela, mesmo uniforme gasto, mesma caixinha improvisada. Ricardo olhou e, sem pensar muito, parou o carro. Clarinha correu até ele, sorrindo surpresa. Oi, moço do carrão. Quer outro brigadeiro? Ricardo sorriu pela primeira vez em semanas sem perceber. Comprou toda a caixinha. Deu uma nota alta e disse: fique com o troco. Clarinha arregalou os olhos. Mas, moço, isso é muito. Ele apenas respondeu: você merece. Aquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Sentiu algo que não vinha sentindo havia anos. Uma necessidade genuína de fazer algo que não estivesse ligado a lucros, contratos ou aparências.
Começou a pesquisar discretamente sobre crianças em situação de vulnerabilidade, programas sociais, projetos que pudessem ajudar. Mas nenhuma estatística, nenhum relatório, trazia a mesma verdade que o olhar da Clarinha no semáforo. Ela, por sua vez, chegou em casa com o dinheiro e correu para mostrar à mãe, Dona Toinça, que se emocionou ao ver a filha vibrando. Mas, ao mesmo tempo, a mãe sentia um aperto no coração. Sabia que os semáforos eram perigosos, que a vida podia ser dura demais para uma menina de apenas 12 anos. Ainda assim, como negar o esforço da filha para ajudar em casa, quando tantas vezes faltava até o básico? Com o passar das semanas, os encontros entre Ricardo e Clarinha se tornaram frequentes. Ele sempre passava de propósito pelo mesmo caminho. Ora comprava um brigadeiro, ora comprava a caixa inteira. O que começou como um gesto de bondade passou a ser um elo inexplicável. Clarinha contava pequenas histórias da escola, falava de sonhos simples, como ter uma mochila nova, ou poder estudar sem se preocupar com contas. Ricardo ouvia em silêncio, sentindo cada palavra como se fossem pedras tiradas de dentro dele. Um dia, no entanto, Ricardo desceu do carro. Deixou de ser apenas o cliente atrás do vidro. Caminhou até a calçada e se sentou no meio-fio, ao lado da garotinha. Os motoristas olhavam incrédulos, sem entender o que fazia o milionário ali. Mas, para ele, não importava. Queria conhecer mais daquela força que vinha, disfarçada em doçura. Clarinha, você já pensou no que quer ser quando crescer? Perguntou. Ela não hesitou. Quero ser professora, moço. Quero ensinar as crianças que também não têm chance, igual eu. A resposta ficou ecoando na mente de Ricardo como uma flecha certeira. Ele, que já tinha tudo, descobriu ali que ainda lhe faltava a maior riqueza: propósito. O coração dele, acostumado ao silêncio frio dos lucros, começou a bater de forma diferente. Ele ainda não sabia, mas estava prestes a tomar uma decisão que mudaria o rumo não só da vida daquela garotinha, mas da sua própria história. E você, o que faria no lugar dele? Continuaria apenas comprando brigadeiros e seguindo adiante? Ou teria coragem de transformar de verdade a vida de quem o destino colocou no seu caminho? Deixe nos comentários o que você faria e não esqueça, se essa história já te tocou de alguma forma, se inscreva e curta, porque o melhor ainda está por vir. Ricardo nunca havia se sentido tão inquieto em sua vida. Acostumado a tomar decisões milionárias sem hesitar, agora se via refletindo a cada noite sobre algo tão simples quanto o sorriso de uma garotinha de 12 anos, que vendia brigadeiros no semáforo. Era estranho para ele, que sempre acreditou que emoções eram fraquezas, e que negócios eram a única coisa que importava. No entanto, quanto mais pensava em Clarinha, mais se convencia de que havia algo diferente nela. Nos dias seguintes, ele decidiu não apenas passar pelo semáforo, mas parar o carro, sair e conversar. Os olhares curiosos dos motoristas, os cochichos de quem o reconhecia, nada disso importava. Ricardo queria ouvir a menina, e cada vez que ela falava, parecia que uma camada de frieza dentro dele ia se quebrando. Clarinha não reclamava da vida, não falava de dificuldades com tristeza. Ao contrário, ela falava com esperança. Um dia, moço, eu vou dar aula numa sala cheia de crianças. Vou escrever no quadro bem grande, todo mundo pode aprender. Essas palavras, tão simples, mexiam com ele. Ricardo, que tinha vivido rodeado de professores, universidades caras, diplomas e cursos, nunca tinha ouvido ninguém falar da educação com tanta paixão. Era como se a menina já fosse uma professora, mesmo sem ainda ter a chance de ser. Numa dessas conversas, ele perguntou: Clarinha, e sua mãe? O que ela acha de você estar aqui no semáforo? A menina abaixou um pouco a cabeça, mas logo levantou com firmeza. Ela não gosta. Fica com medo, acha perigoso. Mas eu digo para ela que é só até eu poder ajudar de outro jeito. Não quero que ela fique sozinha pagando as contas. A gente já ficou sem luz em casa uma vez, moço, e eu prometi que nunca mais. Aquela frase atravessou Ricardo como uma lâmina. Ele, que nunca soubera o que era ter a conta de luz cortada, de repente se sentia pequeno diante da coragem daquela menina. E começou a pensar, será que estava na hora de fazer mais do que apenas comprar brigadeiros? Certa manhã, Ricardo chegou mais cedo ao semáforo. Clarinha ainda não estava lá. Ele esperou, algo que nunca fazia por ninguém.
Quando finalmente a viu vindo, com a mochila surrada e a caixinha de doces, sentiu algo que nem sabia explicar. Alívio. Bom dia, moço, ela disse, com aquele sorriso que parecia iluminar até o trânsito mais caótico. Ele respondeu, mas dessa vez não comprou apenas. Ele fez um convite. Clarinha, você gostaria de me mostrar como faz esses brigadeiros? Queria ver de perto. A menina arregalou os olhos, desconfiada. Na minha casa? Ricardo assentiu. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Não estava acostumada a tanta atenção de um estranho, ainda mais alguém tão diferente. Mas havia algo nele que transmitia confiança, mesmo naquele terno caro. Tá, mas vou falar com minha mãe primeiro. Se ela deixar, eu mostro. No dia seguinte, Dona Toinça quase não acreditou quando a filha contou que o moço do carrão queria conhecer a casa delas. Desconfiada, mediu cada palavra. Quando finalmente Ricardo apareceu, batendo a porta da casa simples de alvenaria, Dona Toinça ficou surpresa. Não era comum alguém daquele nível social entrar numa rua como aquela. Ele entrou respeitoso, observando os móveis simples, o cheiro de café fresco, o fogão gasto, mas limpo. Clarinha mostrou a cozinha como se fosse a maior confeitaria do mundo. Pegou uma panela, abriu a lata de leite condensado e começou a preparar os brigadeiros. Ricardo observava atento, quase hipnotizado. Tá vendo, moço? Tem que mexer sem parar. Senão queima. Minha mãe diz que a vida é igual brigadeiro. Se a gente não tiver paciência, dá errado. Era incrível como palavras tão simples tinham tanto poder. Ricardo sorriu de verdade, e Dona Toinça percebeu que aquele homem, por trás da aparência de milionário, tinha algo quebrado que talvez só uma garotinha pudesse consertar. Ao provar os brigadeiros ainda mornos, Ricardo sentiu mais do que sabor. Sentiu lembranças. Sua avó, ainda viva na memória, fazia os mesmos doces quando ele era pequeno. Ele havia esquecido disso, enterrado embaixo de contratos, reuniões e fortunas. Naquele instante, o homem milionário percebeu que havia perdido algo essencial, o gosto pelas coisas simples. A partir desse dia, Ricardo começou a visitar Clarinha e Dona Toinça com frequência. Não queria apenas comprar brigadeiros no semáforo, queria entender de onde vinha aquela força. Ele começou a levar livros, material escolar, coisas que poderiam ajudar. Clarinha recebia cada presente com gratidão, mas deixava claro: obrigada, moço, mas eu não quero só ganhar, quero conquistar. Eu quero poder dar orgulho para minha mãe. Essas palavras mexiam ainda mais com ele. Era como se estivesse diante de uma pequena mestra da vida. Ricardo, que já tinha tudo, percebeu que a maior riqueza estava ali, na pureza de uma menina que não desistia dos sonhos, mesmo quando tudo parecia contra. Um dia, em uma de suas visitas, Clarinha perguntou: moço, você é rico, né? Ricardo hesitou, mas respondeu: sim. Clarinha: eu tenho muito dinheiro. A menina o olhou nos olhos e disse: e você é feliz? A pergunta caiu como um raio. Ninguém jamais ousara perguntar aquilo a ele. Todos sempre perguntavam sobre negócios, contratos, lucros. Nunca sobre felicidade. Ricardo não soube o que responder. Apenas sorriu, mas um sorriso triste, que Clarinha percebeu. Eu acho que não, né? Ela disse baixinho. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. A pergunta da menina martelava na sua mente. Ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas será que tinha a única coisa que realmente importava? Felicidade. Foi aí que decidiu fazer mais. Não apenas ajudar Clarinha, mas mudar de verdade sua vida. Ele começou a pensar em maneiras de garantir que a menina pudesse estudar, realizar o sonho de ser professora. Criou um plano para oferecer uma bolsa em uma das melhores escolas da cidade, mas tinha medo de que ela não aceitasse, por orgulho ou por sentir que estaria recebendo demais. Quando contou a ideia à dona Toinça, a mãe chorou. Era a chance que sempre sonhara para a filha, mas também tinha medo. Moço, eu agradeço de coração, mas não quero que ela se sinta diferente das outras crianças. Clarinha é humilde, tem medo de ser rejeitada. Ricardo entendeu, e, pela primeira vez, quis fazer as coisas não como empresário, mas como alguém que cuidava. Preparou tudo com delicadeza, envolvendo Clarinha na decisão, mostrando que aquilo não era um presente, mas um reconhecimento. Você tem talento, Clarinha, e quem tem talento merece oportunidade.
Quando ela aceitou, os olhos dela brilharam de um jeito que ele nunca tinha visto. Naquele momento, Ricardo percebeu que não era ele quem estava mudando a vida dela. Era ela quem estava mudando a dele. E você, já pensou se um simples encontro pode virar o ponto de virada da sua história? Já parou para pensar que às vezes quem menos tem, é quem mais tem a ensinar? Comente aqui o que você faria se estivesse no lugar de Ricardo. E claro, se inscreva e deixe seu like, porque a jornada de Clarinha e do milionário está apenas começando. Clarinha não sabia ao certo o que significava estudar em uma escola de elite. O uniforme novo ainda parecia estranho, como se não fosse feito para ela. Dona Toinça ajeitou o laço do cabelo da filha, emocionada. Minha filha, você vai brilhar. Não importa onde esteja, lembre-se, seu valor não está na roupa que veste, mas no coração que carrega. Clarinha sorriu, mas no fundo sentia medo. Quando Ricardo chegou para levá-la, no primeiro dia, percebeu o nervosismo da menina. Ela segurava a mochila como se fosse um escudo. Vai dar tudo certo, Clarinha. Só lembre do que você já é. Uma menina forte, inteligente e cheia de sonhos. Nada pode apagar isso. Ela assentiu, mas ficou em silêncio durante todo o trajeto. Ao entrar na escola, Clarinha sentiu os olhares. Crianças de famílias ricas, acostumadas a ter de tudo, olhavam para ela como se fosse um peixe fora de água. Sussurros começaram a circular. Alguns riam do tênis simples, outros do jeito tímido dela. E mesmo sem dizerem nada diretamente, Clarinha sentia cada olhar como uma flecha. Na hora do recreio, uma menina se aproximou. Você é aquela que vendia doce no sinal, né? Meu pai falou que te viu. O tom não era de amizade, mas de zombaria. Clarinha ficou sem reação. Tentou sorrir, mas a menina riu e saiu com as amigas. Foi nesse momento que ela sentiu vontade de desistir. Pensou em sua mãe, pensou em voltar para a rua, onde pelo menos sabia quem era. Quando Ricardo foi buscá-la, percebeu algo errado. Clarinha não falava, estava com os olhos marejados. O que aconteceu, pequena? Depois de insistir, ela desabou. Eles não gostam de mim, moço. Riram de mim. Eu não quero voltar. Ricardo respirou fundo. Aquilo doía nele como se fosse com a própria filha. Mas sabia que não podia deixar Clarinha desistir. Sabe o que eu aprendi nos negócios, Clarinha? Que quem mais é criticado é quem mais incomoda, porque tem algo que os outros não têm. Você tem uma força que eles não conhecem. Eles podem ter dinheiro, mas não têm a sua coragem. Não deixe ninguém te roubar isso. No fundo, Ricardo também estava aprendendo. Ele próprio havia passado a vida se blindando de críticas, fingindo não se importar. Mas ali, ao encorajar Clarinha, percebia que nunca tinha enfrentado sua própria solidão. No dia seguinte, Clarinha voltou, ainda com medo, mas com uma nova determinação. Quando novamente foi alvo de risadinhas, ela apenas disse: eu vendia brigadeiro. Sim, e vendi com orgulho, porque era para ajudar minha mãe. Vocês sabem o que é isso? O silêncio tomou conta do grupo. Pela primeira vez, ela não se encolheu, e nesse instante, sem perceber, conquistou o respeito de alguns. Enquanto isso, Ricardo começava a mudar também. Ele, que sempre chegava atrasado aos jantares de família e evitava encontros pessoais, passou a recusar reuniões para poder levar Clarinha e buscar na escola. Seus sócios estranhavam, achavam que ele estava perdendo o foco. Mas Ricardo não ligava. Pela primeira vez, estava escolhendo algo que não tinha a ver com dinheiro. A relação entre os dois se fortalecia a cada dia. Clarinha passou a dividir com ele seus cadernos, suas redações, suas ideias. Moço, olha só o que escrevi. A felicidade não está em ter tudo, mas em saber o valor do que se tem. Ricardo lia aquilo e se perguntava como uma menina de 12 anos podia ter tanta sabedoria. Mas o destino ainda preparava testes maiores. Um dia, um jornalista flagrou Ricardo saindo da escola com Clarinha. Logo começaram as especulações. Quem é a menina misteriosa que acompanha o milionário? Manchetes surgiam, insinuações maldosas se espalhavam. Ricardo, que sempre prezou pela imagem impecável, sentiu o peso das críticas. Quando mostrou a Clarinha, ela apenas respondeu: moço, deixa eles falarem. O que importa é a verdade, e a gente sabe qual é. Mais uma vez, era ela quem o consolava. Ricardo, um homem poderoso, buscava força em uma criança, mas havia algo que ninguém sabia. Clarinha guardava um segredo.
Às vezes, quando voltava da escola, sentia dores fortes no peito. Não falava nada para não preocupar a mãe nem Ricardo. É só cansaço, dizia. Mas na verdade, havia algo mais sério. E esse detalhe, escondido, estava prestes a mudar tudo. Numa tarde, durante uma apresentação na escola, Clarinha desmaiou. O salão entrou em pânico. Ricardo correu até ela, desesperado, sentindo o coração disparar como nunca. Foi levada às pressas ao hospital. O diagnóstico trouxe lágrimas. Clarinha tinha uma condição cardíaca que precisava de acompanhamento urgente. Ricardo se culpava. Eu devia ter percebido. Eu devia ter feito algo antes. Dona Toinça chorava, mas a menina, mesmo deitada na cama, ainda sorria. Moço, não chora. Eu vou ficar bem. Eu ainda vou dar aula, lembra? Professora Clarinha não desiste fácil. Naquele momento, Ricardo tomou uma decisão. Não mediria esforços, não importava o preço, faria de tudo para garantir o tratamento de Clarinha. Mais que isso, ele percebeu que não era apenas sobre salvar a saúde da menina, era sobre salvar a si mesmo, de uma vida vazia. E aqui fica a pergunta para você: quantas vezes você já ignorou o que realmente importa, ocupado demais com coisas que não têm valor? Quantas Clarinha você já deixou passar no seu caminho? Deixe seu comentário, compartilhe essa reflexão e, claro, não esqueça do like e da inscrição, porque a história da garotinha do semáforo ainda tem muito a ensinar. E o próximo capítulo vai te emocionar ainda mais. O hospital nunca tinha visto tanta movimentação em torno de uma criança. Médicos, enfermeiros e até diretores estavam atônitos com a presença de Ricardo, o milionário conhecido por ser duro em negócios, agora sentado em uma cadeira de plástico, noite após noite, ao lado de uma garotinha internada. Ele não delegou nada, não contratou secretários para acompanhar. Ele mesmo estava lá, segurando a mão de Clarinha, como se aquele fosse seu maior contrato. Dona Toinça observava em silêncio. No início, desconfiava das intenções de Ricardo, mas agora havia algo que não podia ser fingido: amor. Não o amor romântico, mas o amor puro, que nasce quando alguém se permite ser transformado por outro ser humano. Clarinha, mesmo debilitada, ainda tinha forças para brincar. Moço, você já comeu gelatina daqui? Parece suco com vontade de virar doce, mas não conseguiu. Ele ria, mesmo com os olhos cheios de lágrimas. A cada piada dela, sentia um aperto no peito, porque via coragem onde deveria haver medo. O diagnóstico não deixava dúvidas. Clarinha precisaria de uma cirurgia delicada no coração. O custo era altíssimo, o risco também. Mas para Ricardo, não havia escolha. Eu não me importo com o dinheiro. Façam tudo o que for preciso. Os médicos explicaram as dificuldades, os possíveis cenários, mas nada o fazia recuar. Enquanto isso, os jornais continuavam a especular. Manchetes diziam que Ricardo havia enlouquecido, que estava se deixando manipular. Alguns o acusavam de criar uma história de marketing, mas nada disso importava para ele. Pela primeira vez, Ricardo não vivia para agradar o mundo. Ele vivia para salvar alguém. Na véspera da cirurgia, Clarinha chamou Ricardo e a mãe para perto. Se eu ficar com medo, vocês prometem segurar minha mão, mesmo que eu não consiga ver? Ricardo segurou firme. Prometo, pequena, mas você não vai precisar ter medo. Você é mais forte que todos nós juntos. Naquela noite, ele saiu do hospital e foi até a igreja do bairro. Ricardo, que nunca acreditara em nada além de números, ajoelhou-se pela primeira vez em anos. Se alguém aí em cima pode ouvir, não deixa essa menina ir embora. Ela me mostrou o que é viver de verdade. Eu daria tudo, absolutamente tudo, para que ela tenha a chance que merece. O dia da cirurgia chegou, horas intermináveis de espera. Ricardo andava de um lado para o outro, como um homem que nunca havia perdido o controle, agora totalmente à deriva. Dona Toinça rezava baixinho, pedindo a proteção divina. Depois de longas horas, o médico saiu. O coração de Ricardo quase parou antes de ouvir a notícia. A cirurgia foi um sucesso. Agora precisamos esperar a recuperação. Ele sentiu as pernas fraquejarem. Foi como se todo o peso que carregava tivesse sido tirado de uma só vez. Dias depois, Clarinha abriu os olhos, ainda fraca, mas com aquele mesmo sorriso que nunca abandonava. Viu, moço? Eu falei que a professora Clarinha não ia desistir. Ricardo riu, e dessa vez, chorou. Sem vergonha.
Chorou de alívio, de gratidão, de uma felicidade que dinheiro algum poderia comprar. Com o tempo, Clarinha voltou a andar, a brincar, a estudar. O hospital se tornou um símbolo de renascimento. E Ricardo, que sempre foi lembrado como o empresário frio e calculista, passou a ser visto de outra forma. Muitos não entendiam sua mudança, mas ele não se importava. A maior riqueza já estava com ele, o coração de uma menina que ensinava, todos os dias, o verdadeiro sentido da vida. E não parou por aí. Inspirado por Clarinha, Ricardo criou um projeto social, uma fundação dedicada a ajudar crianças em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas que, como Clarinha, tinham talentos e sonhos, mas não oportunidades. Ele investiu milhões, mas fazia questão de estar presente, conversando com as crianças, ouvindo suas histórias. Quando foi perguntado por que estava fazendo tudo aquilo, Ricardo respondeu: porque um dia uma garotinha no semáforo me mostrou que eu não tinha nada. Mesmo tendo tudo, ela me deu a maior riqueza, a chance de sentir amor verdadeiro. Clarinha se tornou o rosto da fundação, mas não como um símbolo de pena, e sim como exemplo de coragem. Ela mesma fazia questão de falar para outras crianças: não importa de onde você veio, o que importa é para onde você quer ir. Ricardo descobriu que nunca foi sobre salvar Clarinha. Foi ela quem o salvou. Salvou da solidão, da frieza, de uma vida sem propósito. E aquela garotinha que vendia brigadeiros no semáforo passou a ser a professora não só de uma sala de aula, mas do próprio milionário e de todos que ouviam sua história. E você, já pensou qual é a sua maior riqueza? Será que está nos bens, nas conquistas, ou talvez em algo simples que você ainda não percebeu? Comente aqui o que tocou mais fundo em você nessa jornada. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo, porque a lição de Clarinha merece alcançar o maior número de corações possível. O tempo passou e Clarinha foi recuperando as forças. Cada dia no hospital era uma vitória, e quando finalmente voltou para casa, a rua parecia diferente. Não era mais apenas o lugar onde vendia brigadeiros. Agora, era o ponto de partida de uma nova história. Os vizinhos a recebiam como se fosse uma heroína. Olha só, a nossa pequena guerreira voltou, diziam, enquanto Dona Toinça chorava de alegria. Ricardo estava lá, sempre, mas já não era o mesmo homem que conhecera Clarinha meses antes. O relógio caríssimo continuava em seu pulso, mas não ditava mais sua vida. Ele tinha aprendido que tempo era o bem mais precioso, e escolhia gastá-lo ao lado de quem realmente importava. Clarinha retomou os estudos com entusiasmo ainda maior. Sabia que tinha recebido uma segunda chance, e queria honrá-la. Sentava-se horas estudando, escrevendo redações sobre sonhos, futuro e, principalmente, sobre gratidão. Quando lia em voz alta para Ricardo, ele ficava impressionado. Moço, um dia ainda vou ser professora. Vou ensinar às crianças que ninguém deve desistir, mesmo quando parece impossível. Essas palavras ecoavam no coração de Ricardo. Ele via nela a esperança que nunca tinha encontrado em adultos que só pensavam em negócios. Clarinha tinha algo que o dinheiro não comprava: pureza. E, sem perceber, ele se tornava seu aluno mais dedicado. Mas o caminho não seria fácil. Apesar de toda a ajuda, Clarinha ainda enfrentava olhares de preconceito. Na escola de elite, alguns colegas continuavam a lembrá-la do passado. Você pode estar aqui, mas nunca vai ser como a gente. Clarinha, no entanto, já não se abalava. Com serenidade, respondia: eu não quero ser como vocês. Eu quero ser eu mesma. A cada resposta firme, ela conquistava não só respeito, mas também a admiração de quem antes zombava. Alguns alunos começaram a se aproximar, não por pena, mas por reconhecimento. Descobriram que Clarinha tinha algo a ensinar que nenhum professor trazia nos livros. Ricardo, por sua vez, viu sua vida mudar radicalmente. Os sócios o pressionavam, dizendo que ele estava distraído, que o império poderia ruir. Mas ele já não se deixava controlar. De que adianta ter um império se eu não tenho paz? De que adianta ter poder se não tenho amor? Essa frase correu os jornais e causou choque, mas também inspirou milhares de pessoas que se viam presas a rotinas vazias. E foi assim que surgiu a ideia de criar algo maior, a Fundação Clarinha. Não seria apenas um projeto social, mas uma revolução silenciosa. Bolsas de estudo, assistência médica, apoio psicológico, oportunidades reais.
Tudo para que nenhuma criança precisasse enfrentar o semáforo como sala de aula. Clarinha, ainda pequena, já discursava em eventos. Sempre com sua simplicidade, dizia: eu não sou diferente de nenhuma criança. Só tive alguém que acreditou em mim. Todos precisam dessa chance. Sua voz suave tocava plateias inteiras, arrancando lágrimas de empresários, professores, políticos. Ricardo percebia, aquela menina estava mudando não só sua vida, mas o coração de uma cidade inteira. O milionário que antes era notícia apenas por aquisições agora era visto ao lado de uma garotinha sorridente, que lembrava a todos que o verdadeiro sucesso não se mede em números, mas o destino ainda tinha provas para eles. Clarinha, mesmo forte, precisava de cuidados constantes. Os médicos alertavam que, embora a cirurgia tivesse dado certo, a saúde dela exigiria disciplina e acompanhamento. Ricardo fez questão de garantir os melhores especialistas. Porém, mais do que médicos, Clarinha queria companhia. E ele estava lá. Nas tardes de sol, jogavam dama no quintal. Nas noites de chuva, ela lia histórias em voz alta, enquanto ele ouvia como se fosse um tesouro. Certa vez, Clarinha perguntou: moço, você já foi feliz de verdade? A pergunta o pegou desprevenido. Ele pensou em carros, casas, viagens, mas nenhuma lembrança trouxe o calor que sentia ao lado dela. Acho que só agora sei o que é isso, respondeu. E Clarinha, sorrindo, disse: então já valeu a pena. O tempo mostrava que a relação deles era algo raro, quase inexplicável. Ricardo não a via como uma filha de sangue, mas como a filha que a vida lhe deu. E Dona Toinça, que antes desconfiava, passou a reconhecer: o Senhor não salvou só a minha menina, ela também salvou o Senhor. E, de fato, era isso. A cidade inteira comentava a mudança. Jornais que antes criticavam agora exaltavam. Pessoas que nunca tinham ouvido falar de Clarinha passaram a conhecê-la como símbolo de superação. Vídeos dela falando em eventos viralizavam, inspirando milhões. Mas no coração de Ricardo, nada disso importava tanto quanto uma cena simples: ver Clarinha e Dona Toinça sentadas à mesa, rindo juntas. Aquilo era riqueza. Aquilo era vida. E você, já parou para pensar em quem realmente te ensina o que é viver? Talvez não seja alguém famoso, nem alguém poderoso. Talvez seja uma criança, um amigo, um gesto simples. Comente aqui quem foi a sua Clarinha. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa história, porque no próximo capítulo, vamos chegar ao clímax, o momento em que Clarinha realiza o maior de seus sonhos e mostra, de uma vez por todas, que a maior riqueza está no amor. Os anos passaram, e Clarinha foi crescendo diante dos olhos de todos que acompanharam sua jornada. Já não era apenas a menina frágil que vendia brigadeiros no semáforo. Agora, com mais saúde e uma determinação inabalável, caminhava rumo a realizar o maior de seus sonhos: tornar-se professora. Ricardo acompanhava cada passo com orgulho silencioso. A cada formatura de ano letivo, era o primeiro a aplaudir de pé, com os olhos marejados. Quando ela completou 15 anos, organizou uma pequena festa surpresa, simples, mas cheia de significado. Balões coloridos, brigadeiros na mesa e uma música suave ao fundo. Você merece muito mais que isso, disse ele. Mas Clarinha, sorrindo, respondeu: moço, isso já é mais do que eu sonhei, porque o que eu mais queria era ter pessoas comigo. Essas palavras o atravessaram como uma flecha. Quantas vezes ele havia festejado sozinho em mansões luxuosas? Quantos brindes havia feito sem sentir nada? Clarinha tinha razão. A riqueza não estava nas coisas, mas nas pessoas. Na escola, Clarinha se destacava não pela inteligência apenas, mas pela empatia. Sempre ajudava colegas com dificuldade, sentava-se ao lado de quem estava isolado. Os professores percebiam, ela nasceu para ensinar. E Ricardo, ouvindo isso, tinha a certeza de que o futuro dela seria brilhante. Certa vez, em uma feira de ciências, Clarinha apresentou um projeto simples, um caderno coletivo, onde cada aluno escrevia uma palavra de incentivo para o outro. Ela explicava: às vezes, o que falta para uma criança acreditar em si é apenas ouvir que ela consegue. O projeto emocionou a plateia e acabou sendo replicado em várias escolas da cidade. Ricardo, sentado na primeira fila, não conteve as lágrimas. Ele sabia que estava presenciando o nascimento de algo muito maior do que ele mesmo.
Clarinha não estava apenas estudando para ser professora, ela já era. Mas a vida, como sempre, não deixaria de testar sua força. Um dia, Clarinha teve uma recaída de saúde. Pequena, mas suficiente para lembrá-los de que a luta nunca estava totalmente vencida. No hospital, enquanto fazia exames, segurou a mão de Ricardo e disse: "Se um dia eu não puder dar aula, quero que o senhor prometa que vai continuar levando educação para as crianças." Ele engoliu seco, sem conseguir responder. Mas no fundo, já sabia, faria qualquer coisa para honrar essa promessa. A recuperação foi rápida, mas a frase ficou gravada em sua alma. Então veio o grande momento, o vestibular. Clarinha, agora com 18 anos, prestou para a pedagogia. Estudou como nunca, virava noites, escrevia resumos, lia sem parar. Ricardo estava sempre ao lado, levando café, incentivando, como se fosse um pai antes de uma final de campeonato. No dia do resultado, o coração de todos parecia parar. Clarinha acessou a lista com as mãos trêmulas. E quando viu seu nome aprovado, gritou de alegria. Dona Toinça chorava sem parar, e Ricardo, bem, ele não conseguiu segurar. "Eu nunca tive tanto orgulho em toda a minha vida", disse, abraçando-a forte. E foi assim que a menina do semáforo se tornou universitária. Durante a faculdade, Clarinha brilhou ainda mais. Não apenas como aluna, mas como inspiração. Era convidada para palestrar em congressos, falar sobre superação, contar sua história. Sempre simples, sempre verdadeira. "Eu só estou aqui porque alguém acreditou em mim, e quero passar isso adiante", dizia. Ricardo, assistindo a tudo, sentia-se realizado, mas também percebia que a vida estava lhe dando um presente, ver o legado nascer diante de seus olhos. Já não importava quantas empresas tinha, quantas cifras somava sua conta. O que realmente importava era o impacto que aquela garotinha estava levando para o mundo. No último ano da faculdade, Clarinha fez estágio em uma escola pública. Era uma sala com poucas carteiras, paredes descascadas e crianças inquietas. Mas para ela, aquele era o lugar perfeito. Sentou-se no chão, contou histórias, ensinou com paciência. No final da primeira semana, uma aluna tímida se aproximou e disse: "Professora, eu quero ser igual a você." Ao ouvir isso, Clarinha quase chorou, porque, naquele instante, entendeu que tinha cumprido sua missão. Não era apenas sobre dar aulas, era sobre inspirar. Ricardo, ao visitá-la na escola, viu a cena e pensou: "Ela conseguiu. Ela está mudando vidas, assim como mudou a minha." A formatura foi um dos dias mais emocionantes. Clarinha subiu ao palco com a beca, segurando o diploma. Ao olhar para a plateia, procurou imediatamente por ele. E lá estava Ricardo, de pé, aplaudindo com lágrimas escorrendo. Quando foi dar o discurso, disse: "Um dia, eu vendia brigadeiros no semáforo. E naquele mesmo semáforo, encontrei alguém que acreditou em mim. Hoje, estou aqui para dizer que acreditar em alguém pode mudar o mundo, porque mudou o meu." Aplausos tomaram o auditório. E Ricardo, naquele instante, teve certeza absoluta: sua maior fortuna não estava em cofres, mas no coração daquela jovem. E você, já pensou em quem acreditou em você quando ninguém mais acreditava? Quem foi a pessoa que mudou a sua vida? Escreve aqui nos comentários, porque sua história pode inspirar outras também. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo, porque no próximo capítulo, vamos para o grande final, o legado eterno de Clarinha e Ricardo, um desfecho emocionante que vai mostrar como um encontro inesperado pode transformar gerações. Clarinha, já formada, começou a dar aulas em uma pequena escola pública. Não era o local mais bonito, nem o mais equipado, mas para ela era o mais importante. Cada criança que entrava naquela sala lembrava um pouco de si mesma, olhos curiosos, mas muitas vezes apagados pela falta de esperança. E era isso que ela queria devolver: esperança. Escrevia no quadro com paixão, contava histórias com brilho no olhar, fazia cada aluno acreditar que era capaz. Os colegas professores se perguntavam de onde vinha tanta energia. E a resposta estava em seu coração. Clarinha não ensinava apenas conteúdo, ela ensinava vida. Ricardo acompanhava de perto, mas já não como o homem que observava de longe. Ele estava sempre ali, ajudando nos bastidores, cuidando para que nada faltasse à escola, mas sem roubar o protagonismo. Agora ele era apenas um senhor de cabelos grisalhos.
que sorria orgulhoso toda vez que havia falar diante de uma turma. A verdade é que ele envelhecia, e sabia disso. O corpo já não respondia como antes, a saúde lhe cobrava o preço dos anos de excesso, mas cada vez que via Clarinha, sentia que havia valido a pena. E foi em um desses dias que ele a chamou para conversar no jardim da fundação, que agora levava seu nome. Estavam sentados em um banco de madeira, cercados por crianças correndo. Ricardo segurou a mão dela e disse: "Eu já vivi muita coisa, Clarinha. Ganhei dinheiro, perdi tempo, comprei tudo o que quis, mas nada disso me deu paz. A paz veio quando encontrei você. Você é a prova de que Deus me deu uma nova chance." Clarinha, emocionada, respondeu: "Moço, o Senhor me salvou. Mas talvez não perceba que quem salvou mesmo o Senhor foi o Senhor mesmo, quando decidiu amar alguém sem esperar nada em troca." Ricardo sorriu, mas havia um peso escondido em suas palavras. Ele sabia que o tempo ao lado dela estava ficando mais curto. Nos meses seguintes, a saúde dele foi se fragilizando. Clarinha percebia, mesmo sem que ele dissesse nada. Até que veio o dia em que o telefone tocou cedo, e a notícia fez seu coração gelar. Ricardo estava no hospital. Ela correu, entrou no quarto e o encontrou deitado, com fios ligados ao corpo, mas com aquele mesmo sorriso calmo. "Não chora, minha menina", disse ele, com a voz fraca. "Eu não estou indo embora, porque vou viver em tudo o que você fizer." Clarinha apertou sua mão, implorando: "Não fala assim, o senhor ainda tem muito para viver, tem que me ver dar aula para muitas turmas, tem que estar lá quando eu realizar meus sonhos." Ele acariciou sua mão e, com esforço, disse: "Eu já vi o maior dos seus sonhos acontecer. Você se transformou, e transformou a mim. Isso já é mais do que eu podia pedir." Dias depois, Ricardo partiu. A notícia correu por toda a cidade. O milionário conhecido por sua frieza havia se transformado em símbolo de humanidade. Mas, mais do que isso, ele havia deixado um gesto final que ninguém esperava. Ao abrir seu testamento, descobriu-se que ele havia doado grande parte de sua fortuna para a Fundação Clarinha, garantindo que milhares de crianças tivessem acesso à educação e oportunidades reais. Nos jornais, manchetes estampavam: "O homem mais rico da cidade entregou sua maior riqueza à menina do semáforo." Clarinha chorou como nunca, mas não de desespero. Chorou de gratidão, de amor, de saudade. Sentia a falta dele em cada detalhe, mas também sentia sua presença em cada criança que sorria ao segurar um caderno novo, em cada sala de aula iluminada pela fundação, em cada vida transformada. Ela entendia agora que Ricardo não tinha ido embora. Ele estava vivo no legado que haviam construído juntos. Meses depois, em um grande evento, Clarinha foi convidada a discursar. Estava diante de centenas de pessoas, empresários, professores, políticos, famílias inteiras. Ao subir ao palco, respirou fundo e lembrou de tudo: o semáforo, os brigadeiros, o olhar bondoso que mudou sua vida. Segurando o microfone, com a voz firme e o coração cheio, disse: "Um dia, eu estava no semáforo, achando que aquele era meu destino. Mas alguém parou o carro, olhou para mim e acreditou. Esse alguém não me deu apenas ajuda, ele me deu a chance de acreditar em mim mesma. Hoje, eu entendi que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que deixamos nos corações das pessoas." Ricardo Montenegro me mostrou isso, e eu estou aqui para continuar mostrando. O auditório explodiu em aplausos. Pessoas choravam, outras se levantavam em respeito. Era mais do que um discurso, era a consagração de uma história que mudaria gerações. Clarinha, com apenas 23 anos, não era mais apenas a menina do semáforo. Era professora, era líder, era inspiração. E naquele momento, olhando para o céu, ela sussurrou baixinho: "Obrigada, moço. Eu prometo continuar." O legado estava completo. Ricardo havia partido, mas sua vida havia encontrado propósito. Clarinha havia vencido, não pelo dinheiro que ganhou, mas pelo amor que espalhou. A menina que só queria vender brigadeiros tinha dado a maior riqueza a quem já tinha tudo: sentido. E você, que assistiu até aqui, já parou para pensar qual é a sua maior riqueza? Talvez não esteja no que você guarda, mas no que você compartilha. Escreve nos comentários o que, para você, é ser realmente rico. Se essa história tocou seu coração, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha, porque muita gente precisa ouvir que a vida pode mudar com um simples gesto.
Quem sabe você não é o próximo Ricardo na vida de uma Clarinha?